Todo dezembro, a mesma coisa. É aquele momento em que você olha para trás e percebe que o ano passou e você continua mais ou menos no mesmo lugar. As mesmas promessas de janeiro, os mesmos planos abandonados em março, a mesma pessoa em dezembro. E aí vem aquela voz: tudo bem, ano que vem vai ser diferente. Só que lá no fundo você já sabe que provavelmente não vai. Porque você já disse isso antes, em 2024, em 2023, talvez a vida inteira. Esse vídeo é sobre por que isso acontece e o que você pode fazer para 2026 não ser só mais um ano na lista. E isso não é fraqueza, é algo bem mais profundo. Um ciclo. E enquanto a gente não entender o porquê desse ciclo, iremos continuar preso nele. E o mais interessante é que esse ciclo tem um nome. A filosofia já estudou isso, a psicologia já mapeou isso. E hoje eu quero abrir esse mecanismo com você. Isso aqui não é um vídeo de motivação barata. Motivação é aquele pico de energia que dura 3 dias e depois evapora. Isso aqui é outra coisa. É uma tentativa de entender por que a gente repete os mesmos padrões todo ano. E mais importante, o que a gente pode fazer para quebrar isso. E para isso, a gente vai precisar voltar algumas décadas, até um filósofo francês, que desenvolveu uma das teorias mais brutais e honestas sobre por que a gente se sabota. O nome disso? Má fé. E eu te garanto, depois de entender esse conceito, você nunca mais vai olhar para suas desculpas do mesmo jeito. O Jean-Paul Sartre foi um filósofo francês que viveu uma vida no mínimo intensa. Lutou na Segunda Guerra, foi capturado pelos nazistas, passou um ano num campo de concentração. E foi justamente nesse contexto de caos e incerteza que ele desenvolveu algumas das ideias mais cortantes sobre a natureza humana. Uma delas é o conceito de má fé. Má fé para ele não é simplesmente mentir para os outros, é mentir para si mesmo. É quando a gente se convence de algo que, no fundo, sabe que não é verdade. E a gente faz isso por um motivo muito específico, para fugir da angústia. Pensa comigo, se eu realmente aceitar que eu tenho liberdade de mudar minha vida, isso significa que a responsabilidade é toda minha. E isso pesa, isso assusta. Então o que a gente faz? A gente cria narrativas. Não tenho tempo. Minha situação é diferente. Vou começar quando as coisas acalmarem. Essas frases parecem explicações, mas Sartre diria que na verdade são escudos. A gente usa elas para se proteger de uma verdade desconfortável, a de que a gente pode mudar, mas está escolhendo não mudar. E aí entra o ciclo do ano novo. Todo dezembro a gente tem esse momento de reflexão, né? A gente olha para o ano que passou, vê o que não fez, sente aquele incômodo. E aí, em vez de agir agora, a gente transfere a responsabilidade para o eu do futuro. Ano que vem eu começo. É como se o eu de janeiro fosse uma pessoa diferente, mais disciplinada, mais focada, mais pronta. Só que não é. Você de janeiro será o mesmo você de dezembro com uma ressaca de Réveillon. O Sartre diria que isso é má fé em estado puro. A gente se convence de que agora não dá, para não ter que lidar com o fato de que o agora é sim possível. A gente só está escolhendo não fazer. Então, se a gente quer que 2026 seja realmente diferente, a gente precisa de coisas concretas. Não de mais teoria, mas de estruturas que funcionam. E eu separei 3 pilares que, pelo menos para mim e para muita gente que eu estudei, fazem diferença real. O primeiro pilar: sistemas, não metas. Meta é falar, eu quero emagrecer. Sistema é definir que toda segunda, quarta e sexta você vai treinar às 7 da manhã e que no domingo você vai deixar as marmitas da semana prontas. Meta é falar, eu quero ler mais. Sistema é definir que todo dia antes de dormir você vai ler 20 páginas, sem negociação. Meta é o destino, sistema é o caminho. E a real é que a gente foca demais no destino e de menos no caminho. Quando você tem um sistema, você não depende de motivação, você não depende de vontade, você age porque é o que o sistema determina, e com o tempo isso vira identidade. O segundo pilar,
identidade, não comportamento. Isso aqui é importante. A gente geralmente tenta mudar o que faz, mas talvez a mudança real seja mudar quem a gente é. Deixa eu explicar. Se você se vê como uma pessoa preguiçosa, toda vez que você tentar ser produtivo, vai ter uma voz na sua cabeça dizendo que aquilo não é você, que você está fingindo. E mais cedo ou mais tarde, você vai voltar a agir de acordo com essa identidade que você criou para si mesmo. Agora, se você começa a se ver como alguém que treina, alguém que estuda, alguém que constrói coisas, as ações mudam naturalmente, porque você está agindo de acordo com quem você acredita ser. O Sartre falava que a existência precede a essência. Ou seja, a gente não nasce com uma natureza fixa. A gente constrói quem a gente é através das escolhas. Você não é preguiçoso. Você está agindo de forma preguiçosa. E se é uma ação, pode ser mudada. A pergunta que fica é quem você quer ser? E as suas ações de hoje correspondem a essa pessoa? O terceiro pilar, desconforto como bússola. A gente geralmente evita o que é difícil. É natural. O cérebro está programado para economizar energia, buscar prazer imediato, fugir de dor. Mas aqui vai uma verdade inconveniente. Quase tudo que vai mudar sua vida de verdade está do outro lado do desconforto. Aquela conversa difícil que você está evitando. Aquele projeto que você está adiando porque dá trabalho. Aquele hábito que você sabe que precisa criar, mas que exige esforço. O Nietzsche falava de amor fati, amar o destino. E uma interpretação disso é aceitar que o caminho vai ser difícil. E tá tudo bem. Mais do que aceitar, abraçar. Usar o desconforto como sinal de que você está no caminho certo. Se tá fácil demais, provavelmente você está só repetindo o que já sabe. O crescimento acontece no atrito. Agora eu quero propor um exercício. Algo que você pode fazer agora, hoje. O Nietzsche tinha um conceito chamado eterno retorno. A ideia é mais ou menos assim. E se você tivesse que viver essa mesma vida, exatamente como ela é, infinitas vezes? Cada alegria, cada dor, cada escolha, repetida eternamente. Isso te traz paz ou desespero? Vamos adaptar isso para o nosso contexto. Pense em 2025. Olha para o ano que passou. As escolhas que você fez. As coisas que você deixou de fazer. Como você gastou seu tempo, sua energia, sua atenção. Se você tivesse que viver 2025 de novo, exatamente do mesmo jeito, infinitas vezes, você estaria em paz com isso? Se a resposta for não, a próxima pergunta é: o que precisaria ser diferente para a resposta ser sim? Escreve isso, sério. Pega um papel, abre o bloco de notas do celular, qualquer coisa, e escreve o que precisaria mudar. Não metas vagas tipo ser melhor, coisas concretas, comportamentos específicos, sistemas que você precisaria criar. Esse exercício não é para te culpar pelo que passou. O que passou, passou. É para te dar clareza sobre o que precisa acontecer daqui para frente. Eu não sei se 2026 vai ser seu ano. Sério, eu não sei. Não tenho como saber. E desconfia de qualquer um que te prometa isso. O que eu sei é que o ano, em si, não muda nada. É só uma convenção. Uma virada arbitrária de calendário. O que muda é o que você decide fazer com o tempo que tem. E talvez o mais importante, você não precisa esperar janeiro, não precisa esperar segunda-feira, não precisa esperar o momento perfeito. Você pode começar agora, hoje, com o que você tem, de onde você está. O Sartre falava que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque a gente não escolheu nascer, não escolheu as circunstâncias iniciais, mas ainda assim é responsável por tudo o que faz a partir delas. Isso é pesado, é angustiante até, mas também é libertador, porque significa que nada está escrito, que você não está fadado a repetir o mesmo ciclo para sempre, que mudar é uma possibilidade real, não um discurso motivacional vazio. Mas essa possibilidade só se torna realidade se você agir. Então a pergunta que fica é essa: você vai entrar em 2026 do mesmo jeito que entrou em 2025? Com as mesmas promessas, as mesmas desculpas, o mesmo ciclo? Ou esse vai ser o ano em que você parou de esperar as coisas acontecerem e começou a fazer elas acontecerem? Eu não tenho a resposta,
você que tem. Mas se você decidir que vai ser diferente, de verdade, não só da boca para fora, aí sim, 2026 pode ser o ano em que você olha para trás e fala: foi ali que mudou. A escolha é sua, sempre foi.